Vamos falar um pouquinho então de tratamento, doutor Júlio. A reposição hormonal, né? É o caminho? Toda mulher pode usar hormônio? E tem mulheres que não querem, né, optar por esse método de tratamento. Na verdade, não. Existe a gente tem que avaliar sempre assim, o risco-benefício da reposição hormonal. É o que eu costumo dizer. Primeiro, a gente faz uma avaliação de risco para ver se essa mulher ela pode ou não fazer a reposição. Uma vez que ela tem a possibilidade de fazer, ela pode escolher em fazer ou não. Não é uma obrigação, né? E uma outra coisa que eu sempre comento com as pacientes é: até quando que vai essa reposição? Até a próxima consulta. A gente vai sempre avaliando um período curto aí de como que esse organismo se comportou com a reposição, com a terapia hormonal. Mas assim, de maneira geral, uma mulher tendo a possibilidade de fazer e optando por fazer a terapia de reposição, a gente precisa respeitar algumas questões. Uma delas é a janela de oportunidade, que seria o tempo que eu preciso mínimo, máximo, né, para poder pensar em iniciar uma terapia nessa mulher já vivenciando a menopausa, que é uma janela de 10 anos. Ou seja, se essa mulher, nesse primeiro momento, ela vai optar por não usar o hormônio, aí ela vai sentir todos os sintomas, né? Vai, claro, tratar com alimentação, atividade física, que a gente vai falar como opções, né, de um tratamento sem hormônios, mas ela vê que o sintoma não está passando. Ela fala: não, eu vou usar o hormônio agora, só que passou 10 anos. Vai ter a mesma funcionalidade? A questão, sim. O risco-benefício que talvez não. Aí a gente tem que avaliar o benefício de fazer uma reposição para uma mulher fora da janela. Aí a gente tem que discutir ponto a ponto. Então, por isso que é sempre muito importante assim, essa discussão com os pacientes desde o primeiro momento. Olha, você está entrando nesse período de menopausa e aí a gente tem uma janela a ser respeitada, porque o benefício é interessante até tanto tempo, nesses 10 anos. A partir disso, o risco que a gente vai enfrentar são esses os riscos e tudo mais. Para que ela tenha consciência de que, caso ela opte por fazer a questão da reposição, que tem um tempo interessante para isso. Não é que não vai funcionar, pode ser que os sintomas não diminuam quando se ela usasse no começo? Por exemplo, uma mulher, para a gente entender melhor, o risco cardiovascular dela, que foi exposta a um período longo sem o estradiol, lembrando que o estradiol ele favorece e protege a questão do risco cardiovascular dessa mulher. Então a gente considera que ela ficou exposta a um alto risco cardiovascular nesses 10 anos, e aí entrar com um hormônio que tem uma função antioxidante, anti-inflamatória, poderia aumentar ainda mais esse risco de um infarto, AVC e tudo mais. Mas é uma série de outras questões que a gente discute com a paciente, mas pensando no risco-benefício mesmo, não necessariamente da função, porque funcionaria, assim, caso ela entrasse com a terapia depois. Porque a gente tem que entender também que a terapia hormonal, ela é diferente de um método contraceptivo. No caso de uma paciente que vai optar aí por fazer um método contraceptivo, você precisa usar uma dose alta para poder bloquear esse eixo, né, esse eixo hormonal. Já no caso da terapia hormonal, a gente oferece para o paciente uma dose bioidêntica, equivalente a que esse organismo iria produzir para a manutenção aí da função cardiovascular, da proteção óssea, da questão da proteção neuronal e tudo mais, que é diferente da questão da terapia mesmo contraceptiva, né?